que eu acho que é uma coisa importante, que às vezes a gente fala de uma maneira bastante equivocada, que é a questão das couraças. E você estava falando, eu vi na live que você falou também, a gente tem o costume de falar assim, você precisa se abrir, você precisa romper essa couraça, tal, né? Que pelo que eu entendi, é uma coisa um tanto errada de se dizer assim, porque como você mesma disse, às vezes tem couraças que a gente tem que elas nos sustentam, né? Existem determinadas maneiras de funcionamento nossa que não é simplesmente mesmo porque esse conceito de romper couraças, pelo que eu entendi, não é nem esse que se usa dentro da abordagem que você fala, né? Então explica um pouquinho isso, assim. Então, na realidade, as couraças, elas sempre têm um porquê de existir no sentido de sustentar, né, né, de ser a base daquela pessoa, né, porque o caráter, ele é como a gente faz, né, ele é aquilo que a gente apresenta de como que a gente funciona ali, né, sei lá, a análise do comportamento vai falar de comportamento, que é outra coisa, que são outros paradigmas, né? Não tem nada a ver com a psicanálise e com o Reich, né? Apesar de que o Reich ele é uma terapia do ego, ele não é do inconsciente tanto, né? O caráter já é o ego, né? Ele trabalha em cima do ego. E aí, esse caráter, essa couraça que se forma, né, esse ego, como ele se coloca, de que meios ele se nutre para se fazer valer, para sobreviver, para estar no mundo, é algo que a pessoa não vai chegar na terapia e a ideia é a gente quebrar aquilo tudo que ela é e você tem que ser outra pessoa, né? Não é isso. Então, por isso que a gente não vai quebrar o caráter e a couraça, né? Mas é o que eu falei lá na live, que é flexibilizar essa couraça, muitas vezes, né? Para ela poder fluir em outros lugares também, de outros modos também, porque às vezes ela também está impedindo essa pessoa de poder ser mais do que ela consegue ser, não que ela precisa ser mais, né, mas também fica aquela ideia de produtividade, que também não é isso, mas ela poder partir também de uma vivência mais interessante, melhor para o caso do que está acontecendo na vida dela e tudo mais, assim, né, basicamente é isso, assim. A couraça muscular, eu acho que dá para aproveitar e falar um pouquinho, né? Ela é, assim, um conceito também fundamental ali na ideia, né, reichiana. E assim, o Reich, ele entende, né? Aproveitar para trazer uma coisa que eu trouxe, uma pergunta que você fez aqui, como eu respondi, né? Que a gente tem ali 3 camadas, que não tem a ver com a couraça, isso, né? São camadas, assim, pensando globalmente como o indivíduo se estabelece, né? E se mostra. Que é assim, existe uma camada que ela é mais superficial, que inclusive no Psicologia de Massas do Fascismo, ele vai fazer uma relação com a própria sociologia, que ele fala que é o liberalismo, essa primeira camada, por exemplo, que é uma camada do comedimento, é uma camada da máscara social, é uma camada da gente achar que tem, assim, uma coisa mais bonitinha para ser apresentada aqui, né? A gente aqui com uma cara ali mais de interação aceitável, de uma interação social ali básica, assim, mais ou menos. E aí, por trás dessa camada, a segunda camada, é o inconsciente freudiano, que aí é onde ele coloca o fascismo, inclusive, né? Que aí ele fala que é onde estão as perversões, a lascívia, tudo aquilo que o ser tem agressividade, que ele não quer mostrar, e que ele quer fingir que ele não tem, ou que ele só mostra num lugar, assim, né, que ninguém vai ver, né? Tipo internet, né? Tipo mostra na internet. Ou vai para o âmbito privado, né? Quando a gente fala de questão de abuso, né? Então, assim, aquela pessoa que se mostra toda bonitinha, mas tem várias BO ali que ela não olha, e aí essa segunda camada dela. E é o fascismo, né? Que ele diz que todos nós temos ali dentro também isso, né? Não é uma coisa que está fora, né? A gente tem na gente essas coisas, né? E por isso que a gente precisa olhar para isso, e por isso que ele trabalhou com as massas, para a gente poder trabalhar o nosso fascismo, né? Afinal de contas, né? Preconceito, enfim. E uma terceira camada mais interna, né, que é essa coisa biológica mais natural, que é um bem-estar, uma alegria genuína, uma espontaneidade. Então, assim, ele é um teórico que ele vai acreditar num bem, né, do ser humano, né, que tem uma essência boa, né, não deixa de ser uma ideia
um pouco que vai por aí, isso que ele coloca, né? E aí ele, né, que aí no caso, eu não sei quem acompanha aqui, se vai, o que vai achar, né, porque aí eu vou estar falando do Reich político, mas é o que ele vai falar que é o socialismo, por exemplo, né, quando ele vai falar na Psicologia de Imagem do Fascismo, porque ele era do Partido Comunista, ele entendia assim. E aí a gente entende que existe esse lugar, então, que a gente precisa se encontrar com ele, que é o dessa pulsação natural, né? Se a gente puder pulsar naturalmente, a gente está mais próximo de ser saudável e de ser genital, que é o caráter genital, quando ele fala que tem os caráteres, né? Que aí tem o caráter esquizoide, daí tem o caráter oral, daí vai indo os traços caracterológicos até a genitalidade, que ele entende que é esse lugar mais completo da gente poder pulsar sem essas couraças musculares cronificadas, né, que fica essas tensões que a gente não sabe nem de onde vem, mas que estão ali presas no nosso corpo, impedindo ele de pulsar. E aí, a genitalidade, na verdade, ela é uma ideia, né, ela é um conceito muito mais, assim, como algo ali da ordem da ideia, né, não é algo que realmente a gente vá chegar, né, a pessoa vai fazer a terapia, ela vai chegar, ou que ela significa uma sexualidade plena, porque esse nome genitalidade também, para as pessoas entenderem, fica confuso, né, mas é porque ele está falando é que nem fala de chegar na fase fálica, que é a puberdade, quando você pensa as etapas do desenvolvimento, resolveu a etapa do nascimento, resolveu a etapa da amamentação, resolveu a etapa de sair de casa e socializar, né, pensando das etapas do desenvolvimento. A genitalidade é entendida como a última, né, que é a potência de vida, de ir para fora, de construir, de caminhar pelas próprias pernas, né, que é o que tem a ver. Alguém escreveu alguma coisa, né? A Karen é a minha parceira de lives políticas, vamos chamar assim, né? Entendi. Então ela está dizendo que para ela faz muito sentido essa questão mesmo, porque muita politicagem é uma questão de problema pessoal, entendeu? Tanto é que na live que a gente fez sobre fascismo, uma das coisas que a gente mais ou menos concluiu é que o fascismo tinha muito a ver com ressentimento, né? Enfim. Que é bem essa segunda camada aí que o Reich falou, né? É um livro muito legal para ler também, o Psicologia de Massas do Fascismo. Super indico para esse momento, ainda por cima. E aí ele vai entender que essas cronificações e esse enrijecimento, né, muscular, ele vai acontecer em lugares diferentes ali, né, dependendo da etapa do desenvolvimento e de acordo com contextos específicos ali. E aí tem isso de ser a primeira a ocular, depois a oral, depois a cervical, a torácica, a diafragmática, a abdominal e a pélvica, né? São essas couraças que ele entende e que ele trabalha em cima delas. E aí ele vai entendendo como é que flui a energia nesses níveis. E aí ele tira isso do estudo que ele vai trazer no análise do caráter, por exemplo, um dos capítulos finais que chama a linguagem expressiva da vida. E ele fala do movimento do anelídeo, que ele tem aqueles anéis, né? E ele faz aquela onda para andar, né? O bicho, assim. E ele vai tirar um pouco dali, porque é o primeiro, é um dos primeiros expressões de vida, né? Que são esses bichos muito simples, né? Porque eles têm uma estrutura muito simples. E ele vai trazer esses tipos de funcionamento biológico, entendendo na gente que é bem mais complexo, mas que a gente tem ainda essa coisa basilar, né? Então, é muito interessante. O Reich, assim, é uma coisa que quando você começa a estudar, você fala, nossa, que legal essas coisas que esse cara traz, assim, é muito, muito legal.